Augusto Lix, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por mais uma entrevista. É sempre legal falar com você. E seja bem-vindo aqui. Eu estou estreando o meu canal novo, o Rockcast. Então é uma alegria para mim poder te entrevistar de novo aqui nesse início de jornada. É um grande prazer, Henrique. Poxa, nossas conversas sempre renderam, né? Sempre foram muito bacanas, produtivas. Legal, legal. Bom, o assunto, com toda certeza, é a grande surpresa que você causou aí em muita gente, inclusive em mim. A gente está aqui na reta final de fevereiro, né? Ontem, no dia 22, você fez uma postagem, já vinha fazendo umas postagens meio misteriosas, né? E aí ontem você confirmou, vai ter o projeto Lix e Maltz, com um nome que eu achei super fantástico, tudo a ver, né? Os engenheiros sem CREA, né? Fala para mim como é que isso tudo, como que isso saiu do papel? De quem foi a ideia? De quem partiu? Quando que vocês começaram a falar a respeito? Enfim, por favor. Olha, é importante colocar algumas coisas em devidos lugares. Em primeiro lugar, não é um projeto. Isso vai ser um evento, um- uma reunião única para para dar, assim, do meu ponto de vista, a leitura que eu faço e porque eu aceitei participar, é para dar como se diz, uma satisfação a uma grande quantidade de fãs da banda Engenheiros do Havaí, que virou até um chavão ao longo dos anos aí, de volta GLM. Talvez tenham ouvido falar disso em Muito. algum diálogo de rede social. Então, assim, é uma. Eu concordo com a ideia de que os fãs mereçam uma satisfação, porque muita gente, talvez, provavelmente nem todos, né? Talvez tenha gente que não, que seja contra, que não goste da ideia e tal, mas tem muita gente que quer, e ao longo dos tempos, até sonhou com isso, né? Eu tenho essa avaliação, essa amostragem eu tive em alguns eventos, assim, alguns eventos, encontro com fãs que eu fiz nos últimos anos, que foram muito emocionantes. Recife, Fortaleza, e também tem um pequeno lastro aí que é o seguinte: há uns mais ou menos 5 anos atrás, eu acho que lá por início de 2019, o Carlos Maltz me telefonou e eu não falava com ele há mais de 20 anos, né? Desde a minha saída conturbada da banda em 1993. Então foi uma surpresa e ele falou, foi direto para mim. O Carlos tem essa característica pessoal de direto, assim, objetivo, né? E ele diz, ó, eu estou tentando reunir GLM porque era a banda, né? Mais ou menos essas as palavras que ele usou, né? E eu meio de surpresa, assim, né? Vivendo, né? Muito distanciado das referências de engenheiros do Havaí, né? Ah, então eu falei, pô, legal, vamos ver, a gente pode conversar, pode ver de que de maneira é possível, assim, porque a volta da banda, mesmo já naquele momento, já era uma coisa assim impraticável, né? Por uma série de contextos, de razões. Mas, quem sabe uma reunião, né? Bom, aí o que acontece é que a gente não se falou mais, porque em seguida passou um tempo e veio a pandemia. A pandemia, o mundo parou, morreu muita gente. Eu perdi um irmão. Aí eu não sei qual foi o diálogo do Carlos com o Humberto. Eu sei que não.
passou-se o tempo, veio a pandemia, com a retomada das atividades gerais, assim, após a pandemia, é, começou a surgir essas situações assim de que já não existia a banda Engenheiros do Havaí, não existia mais uma banda com esse nome. Eu soube que depois houve, depois que eu saí, houve diferentes formações e tal, mas isso eu nunca acompanhei, assim, eu não saberia nem emitir qualquer opinião, mas já ali, a partir do momento, não existiu mais uma banda chamada Engenheiros do Havaí. E aí o que aconteceu? Em vários lugares do Brasil existem bandas tributo, bandas cover, que tocam o repertório dos Engenheiros do Havaí. Né? Tem os Engenheiros do Uai, Belo Horizonte. Então, lá no Rio Grande do Sul, tem uma banda chamada Os Engenheiros Sem CREA, liderado pelo Sandro Trindade. Eu conheci ele, ele foi assistir quando eu fiz a minha palestra interativa do Quarto para o Mundo em Porto Alegre. A segunda vez que eu tive lá o pessoal chama de workshop, né? Ele foi lá assistir lá no Centro Cultural da Santa Casa. E daí, com o tempo, eu soube que ele começou a fazer um movimento de catalisar pessoas, integrantes e pessoas ligadas a engenheiros do Havaí, né? O Sandro, assim, ele vive a história da banda, né? Então, eu soube que ele convidou o Marcelo Pitts, que era o baixista da formação original dos Engenheiros. Depois ele convidou para participar do show do Sencrea o Carlos Maltz. E ele ligou para mim e me convidou. Aí, cara, não tá afim de fazer uma apresentação aqui com o nosso show? É o seguinte, você pode tocar só umas 5 músicas, tá? Pode tocar sentado, a gente leva um cafezinho. Mas aí ele me explicou, assim, tirando as brincadeiras, ele explicou o seguinte, ó, é o seguinte, não existe mais Engenheiros do Havaí. Só que existe uma multidão de fãs que querem ouvir a música dos engenheiros, que tu fazia parte e tal. E aí? Bom, aí, por que não? Né? Por que que eu não iria assim interferir, colidir com meus outros projetos, né? Então, assim, vamos ver, né? Então a gente fez vários shows, a gente começou lá por Alvorada, no Garagem 80, do Betinho, e, cara, foi épico, para minha surpresa. E eu não toquei só 5 músicas. Nós fizemos um show, acho que de mais de 2 horas, Caramba. e tocamos assim, foi assim, cara, muito emocionante. E tivemos a participação do Marcelo Pitts. Então, foram encontros muito emocionantes. O Pitts eu nunca tinha tocado com ele, a não ser na gravação do disco do Ney Lisboa, que a gente gravou junto, Carecas da Jamaica, o Carlos Humberto, Pitts, o Ney e eu, na gravação do disco Carecas da Jamaica, do Ney, né? Aí, e depois fomos a outras cidades, Guaporé, na Serra, Viamão, ah, e, e aí, olha, ah, São Jerônimo, São Leopoldo, e cara, a gente acabamos indo até para Manaus, com aquele mesmo show. E a resposta foi assim surpreendente. Eu pensava, não, de repente vai vir lá uns gato pingados da velha guarda e tal. Não. Claro que são o público predominante, ele é de uma faixa etária, não é gurizada, né? Mas tinha gurizada também. Né? Então, assim, ó, os mais velhos não querem saber de novidades, eles querem saber aquilo que eles ouviram quando eles eram jovens.
Agora os jovens não, os jovens estão abertos, eles têm, né, estão curiosos. Então tinha uma banda de adolescentes lá em Alvorada, depois foram a Viamão também, ah, começaram a... Então foi surpreendente, foi muito legal, foi um reencontro assim né, com fãs, tocando aquelas músicas antigas. Eu tive que ralar para reaprender a coisa que eu já nem sabia mais fazer e tal. Ah, então foi muito positivo. E desde então, do ano passado para cá, tem rolado esse momento de reuniões, reencontros. Teve o mais destacado foi o dos Titãs, né? Sim, E que fizeram grandes shows. Teve uma reunião da banda lá gaúcha, os Almôndegas, que é de onde saiu a dupla Cleiton e Cledir, né? Eles reuniram os Almôndegas lá no auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, e teve um reencontro meu com o Ney Lisboa, para marcar os 40 anos do primeiro disco do Ney, que a gente gravou em São Paulo, né, em 83. Olha só, 83 são 10 anos antes de 93. Então, nesse ano foi um ano marcante, porque foram os 40 anos daquele disco do Ney e foram 30 anos da minha saída da banda Engenheiros do Havaí. né? Então, Emblemática a data, né? Cabalístico. mágico, né? Então, o que aconteceu agora, o que acontece? Eu achei que os argumentos do Sandro Trindade foram absolutamente verdadeiros. Ele tinha muita convicção, ele sabia o que ele estava falando. E então, aí nesse início de 2024, estava lá em Curitiba, e aí me ligou o Sandro dizendo o seguinte, ó, tem uma proposta para fazer um show de retomadas de LM. Eu já tenho a concordância, o aceite do Carlos Maltz. Falta tu e o do Humberto. Aí eu, pô, vamos pensar aí e tal, né? E, e daí depois eu dei ok. Então o que aconteceu é que o Sandro ele só conseguiu o ok de 2/3, né? Do Carlos e meu. E aí ficou então assim, ó, se não for GLM, vai ser o quê? Vai ser LM. Até a gente fez a brincadeira com aquela Do marca de cigarro, né? cigarro americana, né? Perfeita, né? Mas então o que acontece? O que é esse show? Esse show vai acontecer dia 21 de abril em Porto Alegre, porque nós saímos de Porto Alegre, a banda começou em Porto Alegre. Então é o lugar, é o local assim lógico Sim. para acontecer essa reunião. E vai ser num local assim muito show de bola, assim tradicional, já recebeu várias atrações internacionais, Bob Dylan, músicos do Iron Maiden, e agora eu acho que acho que vai receber o Rick Wakeman, né, É o que é Bar do Opinião, né? Yes, o Bar Opinião.